A astrologia horária. A astrologia horária é um dos ramos da astrologia tradicional. A astrologia tradicional é aquela que vem desde os gregos e babilônicos até o século XVIII. A partir do século XVIII começa a astrologia moderna, que é que você provavelmente conhece mais. A astrologia horária é aquela que responde a perguntas concretas, objetivas e muito importantes para o indivíduo. Por exemplo, vou me casar com fulano? Onde está meu dinheiro perdido? Questões sobre doença, questões sobre compra e venda de imóveis, questões sobre pessoas desaparecidas, sobre emprego, heranças, vários estilos de perguntas. Ao contrário da astrologia natal, que é que você provavelmente está mais acostumado, a astrologia horária não vem do horário de nascimento de uma pessoa. Ao contrário, a carta é feita no momento em que uma pessoa leva uma pergunta ao astrólogo. Por que usar a astrologia horária e não usar simplesmente a carta natal? Vamos dar um exemplo típico, uma pergunta sobre amor. Julieta vem ao seu consultório e pergunta: vou me casar com Romeu? Você pode então fazer uma sinastria entre a carta natal de Romeu e Julieta e ela vai ficar toda feliz depois que você mostrar que eles têm inúmeras incompatibilidades emocionais e mentais, etc. E, infelizmente, 2 dias depois, Julieta descobre que Romeu está casado, ou que é gay, ou que simplesmente não está interessado nela. Então, toda aquela sinastria não serviu para nada. Ou então, depois de analisar por horas a carta de Julieta usando retornos solares, direções primárias ou secundárias, filidárias, profecções, o astrólogo chega à conclusão de que o próximo ano vai ser muito bom para relacionamento. Algum relacionamento vai começar. E Julieta, toda contente, pensa que é com Romeu, mas ela acaba se envolvendo com um relacionamento com um dos padrinhos que ela encontrou no casamento de Romeu. Ou seja, a astrologia natal pode até dizer que ia começar um relacionamento, mas nunca vai poder dizer que ia começar um relacionamento com quem? Com A, com B ou com C? Com Romeu, com Brad Pitt ou com James Dean? Cada uma das técnicas em astrologia tem seu papel e seu campo de ação. A astrologia natal, que é a da sua carta de nascimento, ela é mais vaga. Por quê? Porque ela é mais ampla. Ela não vai dizer sobre seu relacionamento com Romeu, ela vai dizer sobre seu relacionamento por toda sua vida, desde quando você era uma criança até a velhice. A mesma carta vai estar sempre valendo. Na astrologia horária, não. Na astrologia horária, vamos usar uma carta e ela responde apenas uma única pergunta e só. Futuros problemas necessitam de futuras horárias. Essa horária vai apenas dizer sobre sua relação com Romeu. Ela não vai dizer sobre sua relação com Brad Pitt, ela não vai falar sobre sua relação ah, com sua mãe, ou com seu pai, ou com seus irmãos, ou sobre seu emprego, ou sobre seu cachorro, ou sobre dinheiro, etc. Ela é concentrada, é focalizada. Ela é como um raio laser, enquanto uma carta natal é como um grande mapa que fala sobre toda a sua vida. E agora vem a pergunta: como a astrologia horária pode funcionar? Se você vem da astrologia moderna, você provavelmente aprendeu que a carta natal, a carta do momento que você nasceu, ela funciona por influências magnéticas ou elétricas ou gravitacionais ou pela teoria do caos ou pela teoria dos fractais ou por Jung, e nada disso realmente explica como uma horária pode funcionar. Pense bem, eu faço uma pergunta para o astrólogo faz uma carta para este momento em que recebe a pergunta e, e repentinamente tem a resposta prontinha para a minha pergunta. Como isso pode funcionar? Óbvio que não é por influências elétricas, magnéticas, quânticas ou o que seja. O que a base da astrologia, na verdade, é o hermeticismo, ou seja, que todas as coisas estão conectadas por uma influência espiritual que relaciona todas as coisas, mas num plano espiritual, não é uma base material, não é uma influência
mental, elétrica ou de qualquer outra maneira de corpo a corpo. Agora, que tipo de pergunta se pode fazer? Se pode fazer vários tipos de pergunta, mas todas elas têm que ter certas características. Primeiro, a pergunta não pode ser vaga. Você não pode perguntar numa horária o que eu vou fazer da vida, qual é o meu caminho espiritual. Nem tampouco a pergunta pode ser metafísica. Por exemplo, quais são as lições que eu tenho que aprender nessa vida? Isso não existe, isso é coisa de gente desocupada. Você precisa de problemas concretos e objetivos. A pergunta não pode ser feita em múltiplas partes. Por exemplo, vou conseguir este emprego. Se eu conseguir o emprego, vou me mudar para a Bahia. Mudando para a Bahia, vou encontrar alguém. Vou ter dinheiro para pagar a hipoteca. Essas perguntas não podem ser feitas, é muitas coisas ao mesmo tempo. Você precisa do máximo de foco. Elas não devem ser dissociadas. Por exemplo, eu tenho que falar coisas que estejam ligadas diretamente a mim, a minha vivência e aos meus problemas. Então, se eu pergunto quem vai ganhar as eleições, é até possível, só que a chance do astrólogo errar é muito maior, porque isso não te envolve diretamente. Mas agora, se a pessoa que está concorrendo à presidência me pergunta, daí a horária é muito mais clara, é muito mais vívida. Você também deve evitar, de qualquer maneira, usar para perguntas que sejam mais fúteis, coisas que você já sabe a resposta e quer apenas uma confirmação, coisas que você pode ter a resposta de outra maneira, como por exemplo, eu estou grávida. Vá simplesmente à farmácia e compre um teste. Se você acha mais fácil fazer uma pergunta para o astrólogo do que baixar por uma farmácia, tem algum problema nessa lógica. A pergunta deve ser importante. Você não deve fazer perguntas só para testar o astrólogo. Outra coisa que sempre confunde aos iniciantes é qual é o horário e local correto para você levantar a carta, se é o do cliente ou se é o do astrólogo. Óbvio que se os dois estão se encontrando no mesmo lugar, não tem problema. Mas e quando estamos em países diferentes pela internet? Há duas maneiras. Uma, o cliente pode escrever o horário da pergunta e enviar para o astrólogo que interpreta. Só que isso deve ser feito apenas quando o cliente já tem muita prática com o ritual da astrologia horária. Se ele não sabe, se ele não tem prática, evite. O correto, em geral, para 90% das circunstâncias é a pessoa te envia uma pergunta e o astrólogo levanta a carta para o momento em que entende e recebe a pergunta. Isso pode ser 1 ou 2 ou 3 dias ou uma semana ou um mês depois que a pergunta foi enviada pelo cliente. E as pessoas às vezes não concordam e falam, e como isso pode acontecer? Eu vou dar um exemplo simples, as cartas de tarô. Você pode enviar as pessoas acham que o tarô funciona porque elas manejam ele. E não é verdade. É o mesmo princípio que a astrologia. O tarô funciona porque todas as coisas partilham de conexão espiritual. Então, o fato de você manejar não é isso que vai dar a resposta correta para o tarô. Então, você pode tanto o cliente tirar as cartas por si mesmo, enviar para um tarólogo para ele interpretar, ou ele pode simplesmente enviar a sua pergunta, o tarólogo tira as cartas para aquela pessoa e a partir dessas cartas ele está perguntando em nome da pessoa. E é a mesma coisa para o astrólogo. Quando ele recebe a pergunta e abre no seu momento, no seu local, o astrólogo está fazendo a pergunta em nome do perguntante. E é por isso que se usa o momento e o local onde o astrólogo está e não onde o cliente